A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Ivaldo passando por aqui para mais uma pré-aula da nossa querida lição da Escola Bíblica Dominical. Estou falando de Joinville, Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Sérgio Melfior e pelo pastor Eliseu Melfior, vice-presidente, que também é coordenador geral da Escola Bíblica Dominical nesta cidade. Alegria muito grande poder voltar aqui para juntos poder estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveite para compartilhar esta lição. Deixe também o seu like, isso muito nos ajuda a disseminar a palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, já estamos nos aproximando do final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 9 e agora só faltam 4 lições para o encerramento desse trimestre, que Deus tem tanto nos abençoado com a sua poderosa palavra. Pastor Elianai Cabral, homem de Deus, foi muito feliz, teve uma mente iluminada pelo Espírito Santo e vem nos trazendo lições preciosíssimas acerca do Verbo, da pessoa de Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, como já falei, hoje nós estudaremos a lição de número 9, que traz como tema o caminho e a verdade e a vida. O texto áureo diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, capítulo 14, versículo de número 6. É muito bom que o professor, ao citar este versículo, principalmente memorizadamente, não esqueça que o versículo diz, ninguém vem ao Pai. Não é vai, como a gente ouve alguém citando dessa forma, mas é vem ao Pai, porque ninguém chega ao Pai se primeiro não passar pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ele é o caminho para o perdido, ele é a direção para a vida de todos aqueles que confiam nele. Também ele é a verdade para o incauto, para o desorientado. Ele é a revelação de Deus. Também ele é a vida. Para o morto, ele é a restauração. Ele é a vida. Muito bem, a verdade prática diz, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. O pastor Elianai Cabral está dizendo aqui que Jesus ele age de forma completa, plena nas nossas vidas para nos proporcionar a salvação. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade e também ele é a vida. Para esta lição nós temos 3 objetivos. O primeiro é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Em segundo lugar, discernir a respeito das diferentes formas e dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções da caminhada cristã. E, em terceiro lugar, conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. A nossa palavra-chave é vida. E a introdução da nossa lição começa assim. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade
e vida. Muito bem, é sobre este assunto que nós estaremos abordando nessa pré-aula e acredito que Deus falará poderosamente aos nossos corações, nos orientando a maneira como o Senhor Jesus, ele veio trabalhando os seus discípulos, trazendo uma orientação inteiramente necessária para que eles pudessem confiar nele, mesmo na sua ausência física. Capítulo de número 14 de João traz toda esta abordagem importantíssima. Então, o capítulo 14 do Evangelho de João descreve um momento íntimo e crucial da vida de Jesus. A última noite antes da sua crucificação, durante a última ceia com os discípulos. Esse capítulo faz parte do que os estudiosos chamam de discurso de despedida, que vai do capítulo 13 até o capítulo de número 17, onde Jesus conforta os discípulos e os prepara para a sua partida. É um momento de profunda emoção e ensino, em que ele fala sobre, primeiro, a promessa do céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14, 2. Seu retorno para buscar os discípulos. João 14, 3. E seu relacionamento com o Pai. João 14, do versículo 6 ao versículo 11. E também, por último, o envio do Espírito Santo, o Consolador, que está no capítulo 14, do versículo 16 ao versículo de número 26. Então, começa no capítulo 13, indo até o capítulo de número 17, toda essa palavra de consolo. Jesus agora consolando, já próximo da sua crucificação, próximo já de ir para o Gólgota, onde ali ele vai se entregar para ser morto, para ser crucificado, para que nós tivéssemos ou tenhamos a vida eterna, porque o sacrifício de Jesus, ele é para todos os tempos. E ali os discípulos são consolados. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Muito bem, como sempre a nossa lição tem 3 tópicos e para cada tópico 3 subtópicos. E o primeiro tópico fala sobre o consolo e promessa do Senhor Jesus. Ponto 1. O caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13, 31. Nesse discurso, ele confere consolo aos seus discípulos, ao afirmar que, após a sua morte, não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Muitas pessoas, como Tomé, têm essa dúvida: como ser salvo? O que fazer para ser salvo? Como chegar na eternidade e passar essa eternidade com Deus? Ora, Jesus está aqui respondendo para Tomé. Penso que Tomé ele foi feliz em colocar para Jesus toda uma dificuldade que ele tinha. Como saber o caminho? E Jesus se apresenta como sendo o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Já que era isso que Tomé queria saber, agora Jesus está relatando para ele toda esta verdade absoluta, apontando ou se autoapontando como o único meio de se chegar ao Pai. Não existe outra possibilidade fora de Jesus para ser salvo. Este texto elimina todo o pensamento pluralista das religiões politeístas e monoteístas que eliminam Jesus como sendo o único meio de salvação.
Hebreus 10, 19 e 20 diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua morte. Não existe outro meio para se alcançar a salvação, para chegar ao céu, senão pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. Consolo no cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se da hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste texto de dor, ou neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-lo. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Jesus sabia como ele seria martirizado. Era um contexto que estava presente, a maneira como os romanos lidavam com a pessoa que era levada a ser executada pela morte. As humilhações, os confrontos, as pressões psicológicas. E agora, João está mostrando aqui, nesse texto, a natureza humana de Jesus. E como humano, ele também sentiu medo. Inclusive, quando Jesus está ali no Gólgota, ele faz uma oração. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Nessas palavras de Jesus, a gente observa o temor, o medo, a pressão psicológica, mas também ele estava disposto a superar toda aquela situação de medo, de pressão emocional, também para ser obediente ao Pai, visando também a nossa salvação. Em Lucas 22, 43, afirma que um anjo foi enviado do céu para confortar Jesus Cristo em seus momentos de aflição, a visão de seu trabalho. Muito bem, e Isaías, no capítulo de número 53, 11, diz: ele verá o fruto do seu trabalho, o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus sabia das consequências da situação que agora ele estava adentrando, de sofrimento. Ele sabia das consequências que isso iria trazer. E quais seriam as consequências? Quais seriam os efeitos? A minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação. Veja bem que um anjo vem ali e conforta. E conjecturando e trazendo para dentro desse contexto de Isaías, Jesus ali tem uma revelação ampla de um futuro muito distante. E já nos via hoje aqui, estudando esta palavra, falando dele, das pessoas. Então, ele se submete a todo aquele sofrimento para nos trazer o consolo necessário. E ainda assim, com toda esta pressão, ele também trazia uma palavra de consolo a todos os seus discípulos. Como Jesus é maravilhoso. O ponto 3 fala de uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu,
um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos no maravilhoso encontro com Ele nos céus. E olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a promessa da vinda e como será essa vinda. Versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja bem que Paulo usa o termo sempre. É um estado eterno. Estaremos para sempre. Eram as palavras que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Não se turbem o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você que é um cristão, você que é um servo de Deus, não desista, mesmo as dificuldades, mesmo as enfermidades, mesmo ante as problemáticas maiores que pareçam ser. Não desista de Jesus. Persista servindo a Ele com toda alegria, porque nós estamos debaixo de uma promessa gloriosa. Muito bem, vamos para o segundo tópico, que fala sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. E o ponto 1 fala sobre a dúvida de Tomé. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Era a pergunta de Tomé. Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar suas dúvidas. E isso aqui é uma verdade absoluta. Muita gente critica Tomé por ser descrente. Na verdade, ele tinha dúvidas, e todas as vezes que nós recorremos para suprir as nossas dúvidas com uma resposta convincente, que nos traga certeza, que nos traga equilíbrio e que possa nos trazer direção, nós estamos agindo de forma correta. Não fique com dúvidas. Se você tem alguma dúvida com relação à sua vida espiritual, procure alguém que tenha essa habilidade para lhe ajudar, tirando e eliminando todas as suas dúvidas. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho e a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. De quem? Do Senhor Jesus. Podemos ouvir através de uma mensagem, de uma pregação, pela palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos muitas dúvidas, e se você for recorrer na Bíblia, você vai encontrar os homens de Deus, grandes homens de Deus, tendo suas dúvidas. Elias, um grande homem de Deus, que Tiago diz que orou, pedindo fogo do céu, e o fogo caiu e consumiu o holocausto, e todo o povo de Israel ficou sabendo novamente que só o Senhor é Deus. Mas em meio a uma perseguição de Jezabel, ele desanimou, ele ficou com medo, chegou até a pedir a morte. Veja só o estado desse homem de Deus, pensando em suicídio, pediu a morte, porque achava que estava sozinho. Ora, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, Jesus está com você, Jesus está com a igreja. Ele não nos deixa só. Ele mesmo disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, na pessoa do Espírito Santo. Elias entrou na caverna e ali Deus o visita e pergunta, o que tu fazes aqui, Elias?
E ele dizendo, eu estou sozinho, só eu restei como teu profeta. E Deus disse, você não está sozinho, tem mais 6.000 que não se curvaram diante de Baal. Nós não estamos sozinhos, o Senhor Jesus está conosco. Isaías 43, 11 a 13 diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha essa segurança, olha essa firmeza, para que nós possamos continuar firmes, servindo ao Senhor Deus. Mas não foi só Tomé que ficou na incerteza. Pedro e Filipe também, que é o nosso segundo ponto. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentavam incertezas. Não somos diferentes. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. E olha as palavras do Senhor Jesus Cristo em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Olha, meus irmãos, isso aqui é glorioso. Ele está dizendo para nós crermos nele. Ele está dizendo para nós depositarmos nele toda a nossa confiança, porque ele tem poder, ele tem autoridade para nos dar toda a segurança que nós precisamos. Toda a segurança que nós precisamos, Jesus pode nos dar. Ele é autossuficiente. Quando ele diz, eu sou, esse termo, eu sou, é um dos nomes de Deus que vem para suprir todas as necessidades daqueles que lhe servem. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a água, eu sou a paz, eu sou a alegria, eu sou a felicidade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Ele é a tua saúde. Ele pode realizar todos os teus projetos, Ele pode realizar todos os teus sonhos, pode suprir todas as tuas necessidades, mas você precisa aprender a escutar a voz de Deus, e esse aprender é justamente colocar em prática toda a sua palavra. O Senhor Jesus, ele faz questão com que entendamos a sua palavra. No capítulo 20 e versículo 22 de João, Jesus ele entendeu que os seus discípulos não estavam compreendendo o seu discurso, a sua missão, os seus ensinamentos. E a Bíblia diz que ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E sopra sobre eles. E quando ele sopra sobre eles, vem um entendimento sobre os discípulos, sobre toda a missão do Senhor Jesus Cristo, para compreenderem todos os ensinamentos que Jesus agora estava ministrando sobre eles. O terceiro ponto fala sobre o engano de Judas Iscariotes. Em João 13, é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Isso aqui é um problema. E você precisa meditar nesse tópico aqui. Professor, você precisa trazer esse tópico aqui com muita clareza para os seus alunos, para que os seus alunos não fiquem apenas como ouvintes, apenas
cumpram uma rotina de estarem na igreja, nos cultos de ensino, na escola dominical, mas que eles possam interiorizar. O que isso significa? Viver, colocar em prática todos esses ensinamentos. Veja bem que até mesmo com um discípulo do Senhor Jesus Cristo, isto veio acontecer. Judas não entendia, porque não interiorizava a mensagem do Senhor Jesus, porque a sua visão era outra, as suas expectativas eram outras. E por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. E aí eu faço uma pergunta: quais são as nossas prioridades no reino de Deus? Qual tem sido as tuas prioridades no reino de Deus? Como servo que você é, que eu sou, que nós somos, quais têm sido as nossas prioridades? Apenas cura? Apenas resolução de problemas? Apenas milagres? Por que mesmo que nós estamos seguindo a Jesus? A multidão que seguia Jesus era uma multidão muito grande, mas poucas pessoas estavam ali porque de fato reconheciam Jesus como o Filho de Deus. Outras estavam seguindo Jesus por causa do pão que Jesus multiplicava, por causa dos milagres que Jesus realizava, por causa das palavras confortadoras que Jesus trazia, por causa da explicação da lei que Jesus trazia. Mas, de fato, não interiorizavam. Era o caso dos fariseus. Não interiorizavam a mensagem do Senhor Jesus Cristo, por isso não se permitiam ser transformados. Nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos cada vez mais priorizar o reino de Deus. E priorizar o reino de Deus significa viver na prática esse reino, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus, para que não caiamos na mesma condição que Judas Iscariote. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Muito bem, já indo agora para o terceiro ponto e último da nossa lição, e nós vamos falar sobre caminho, verdade e a vida. E o primeiro subponto fala sobre eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Muito bem. João 14:6, 48, João 8:12, João 10:9, João 10:11, João 11:25, João 15, versículo 1, fala sobre essa maneira como o Senhor Jesus ele se apresenta, como sendo inteiramente autossuficiente. Autossuficiente. E é importante que dentro desse contexto, desse termo, eu sou, que é um dos nomes do Senhor, vem o verbo ser, indicando que ele está presente em todo ou em todos os tempos. Ele era, ele é, ele será, ele esteve, ele está, ele estará conosco. Isso é importante de nós sabermos, que o tempo não delimita o Senhor Jesus, mas ele transcende o tempo. Não existe tempo em que ele não esteja. Ele está em todos os tempos, ele está em todos os momentos. Assim, quando o nosso Senhor afirma, eu sou o caminho, ele está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, diz, não há outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
Ele é o único mediador, é Ele que intercede. Ele que vai ao Pai e diz: Pai, perdoa o Ivaldo, perdoa o José, perdoa a Maria, perdoa o Francisco. Ninguém mais tem essa autoridade, ninguém mais tem esse privilégio, somente o Senhor Jesus, porque Ele é o mediador, está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículo 1 também diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus pega na nossa mão e pega na mão do Pai, e Ele fica como esse elo que nos dá condições de chegarmos novamente ao Pai. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Muito bem, e o segundo tópico fala sobre, ou o subtópico fala sobre: eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. A verdade de Deus, Jesus Cristo, mostra a maneira correta de como o homem precisa se comportar diante de Deus e dos homens. Jesus é o modelo, veja bem, Jesus é o modelo, a maior referência de ser humano. Tudo que nós precisamos saber sobre um ser humano perfeito, o modo de ser de um ser humano perfeito, está na pessoa de Jesus. Ele é a nossa maior referência. Só ao olharmos para Ele, nós já estaremos aprendendo como nós devemos ser, para que também hajamos de forma melhor, as nossas ações sejam melhores. E no capítulo 11 de Mateus, Jesus ele diz assim: aprendei de mim. Ele se coloca à disposição para que nós possamos tirar dele todas essas lições. Aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. E ele diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. A maneira correta de ser. Capítulo 5 de Mateus, ali tem a nossa constituição, os mandamentos: ser pobre de espírito, ser manso, ser humilde, ser misericordioso. São várias lições ali que Jesus deixa para os seus discípulos, para os seus seguidores, para que nós sejamos melhores como seres humanos, sermos melhores como pastor, sermos melhores como marido, sermos melhores como pai, sermos melhores como funcionários públicos, enfim, olhando para Jesus, nós teremos todas estas lições importantíssimas da vida. Por isso que Jesus, ele é a verdade. Ele é todo o conhecimento de Deus, de forma prática, para que nós possamos saber a vontade primária do Pai e assim, seguindo ao Senhor Jesus, obedecendo ao Senhor Jesus, nós possamos também cumprir toda a vontade do Pai. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava oferecendo a vida eterna à mulher samaritana, não apenas a vida eterna, mas também a felicidade plena. Veja bem,
Jesus estava se colocando ali como a fonte da felicidade, a fonte da alegria, a fonte da salvação, a fonte de uma paz com Deus, que pode gerar em nós toda uma mudança inteiramente necessária. E assim, nós vamos concluindo a nossa lição, entendendo que Jesus ele é todo o conhecimento do Pai. Ele é a prática do conhecimento do Pai. Por isso que João diz que ele é o Verbo, ele é a palavra. Olhando para Jesus, para a vida de Jesus, a gente vai se modelando, nós vamos nos adequando à maneira de Deus. Quantos exemplos na Bíblia? Quantos exemplos na Bíblia que nós temos de homens que se deixaram ser conduzidos pela palavra de Deus. No Novo Testamento, se deixando conduzir pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito da história do Zaqueu, que ele olhando para o comportamento de Jesus, ele toma uma atitude em mudar, em ser melhor, em ser um homem melhor. Inclusive, dentro dessa perspectiva, ele diz: hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, como alguém me acusa por aí, eu vou fazer o que a lei diz, vou restituir 4 vezes mais. O que era isso? A verdade de Deus sendo entronizada na vida de Zaqueu. Pelo exemplo de Jesus, pela maneira de ser de Jesus, que quando talvez Zaqueu se sentisse menosprezado, aquele que era mais importante naquele momento, seguido por multidões e multidões, lhe chama pelo seu nome e entra na sua casa. Jesus, ele me valoriza. Jesus, ele te valoriza. Ele nos dignifica. Ele nos traz toda a dignidade que o pecado nos tirou, nos roubou. Ele nos devolve. Por isso, ele é a verdade. Ele é a verdade de Deus. E ele se coloca aqui como essa fonte para a mulher samaritana. A partir daquele momento, nunca mais ela foi a mesma. Ao contrário, ela foi uma reprodutora daquela mensagem que ela ouviu do próprio Senhor Jesus. A conclusão da nossa lição fala: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas, que o Senhor, como o caminho, a verdade e a vida, proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos reconciliados em comunhão com Ele. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Não esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Esteja na Escola Bíblica Dominical e lá você terá a oportunidade de, juntamente com o seu professor, se aprofundar muito mais nessa fonte inesgotável de conhecimento que é a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.